Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um assunto bem interessante e que inclusive eu já abordei em outro vídeo, já tem um bom tempo, mas eu vou retomar com ele aqui para que a gente conheça de fato as medidas preventivas para a gente estar evitando esse pequeno problema. Por que eu falo pequeno problema? Porque na verdade se trata de uma praga que prejudica as nossas orquídeas, mas também não é assim um problema tão grande como, por exemplo, uma podridão negra da vida. Mas é um problema que a gente precisa ficar atento, a gente precisa observar e a gente também precisa evitar. Mas antes de falar sobre este assunto mais aprofundadamente, eu já vou pedindo aquele joinha se vocês gostarem do vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam mais nenhum vídeo daqui para frente. Podem deixar lá seus comentários, dúvidas e sugestões, porque também são muito importantes e dentro das minhas possibilidades eu estarei dialogando com cada um de vocês. Então, pessoal, o assunto no qual eu quero abordar aqui hoje é a questão do ataque das orquídeas pela vespinha negra, que é a Calorileia nigra. A vespinha negra das orquídeas, elas têm o seu ciclo completo em torno de 50 a 60 dias e elas se desenvolvem nas extremidades das raízes das orquídeas. Ela deposita suas larvas ali na região da coifa. Como vocês estão vendo aqui, essa ponta aí que está com esse verde é a região da coifa. No caso dessa espécie aqui, que é a minha Cattleya forbesi. No caso da Cattleya metistoglossa, é essa região aí mais avermelhada. Então, pessoal, o que é que acontece? A vespinha, ela deposita as suas larvas na coifa, que é essa região, a região mais esverdeada ou avermelhada, dependendo da espécie. E a larva, ela começa a se desenvolver ali naquela região. E aí gera essa intumescência aqui, ó. Então, essa região aí que vocês estão vendo aí, mais grossa, é a região onde a vespinha ela depositou as suas larvas quando a raiz estava se desenvolvendo. Então, quando essa região ainda era verdinha assim. Então, a raiz ela continua crescendo, mas ali a região ela começa a, digamos, gerar tipo um nódulo. Na verdade, é uma intumescência, que é chamada de galha. E ali as larvas elas começam a se desenvolver e elas se tornam vespas adultas. Só, pessoal, que o ataque dessas vespas, elas não prejudicam tão seriamente o desenvolvimento da orquídea. Nesse caso, o problema é mais estético, porque deixa uma raiz não tão apresentável, deixa uma raiz cheia de nódulos e cheias de intumescência, e isso não é bonito, principalmente para quem cultiva as orquídeas com raízes expostas, como é o meu caso. Então, eu gosto de raízes quando elas estão expostas, né? Claro, mesmo elas não estando expostas, elas precisam estar saudáveis. Mas, como nesse caso aqui se trata de um problema estético, quando elas estão expostas, aí sim o problema acaba sendo maior porque ele se torna mais visível. Então, é por isso que, de certa forma, apesar de não ser um problema tão sério para o desenvolvimento da orquídea, mas eu acabo me preocupando. Porque, pessoal, de certa forma, a raiz, como eu já falei, ela continua crescendo, ela continua absorvendo os nutrientes, então não interferem em nada.
Então dá para ver aqui a intumescência que gerou aqui, mas a raiz continua aí se desenvolvendo super bem. Aqui nós já temos outra, só que dessa vez é uma Cattleya metistoglossa. Aí a gente pode ver a região mais jovem da raiz, que é a região da coifa, e a gente já consegue perceber a intumescência que está se formando aí, ó. Então isso aí são as larvas da vespinha que está se desenvolvendo aí. Aqui embaixo, pessoal, tá vendo? Tem essas raízes aí, elas estão saudáveis, né? Elas estão se desenvolvendo bem. Aí essas aí, elas não foram acometidas ainda. Essa daí já, que foi a que eu mostrei. E ali embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, já tem uma que eu cortei, tá vendo? Ela tava com essa intumescência, já uma intumescência bem grande. Eu cortei e dei fim para evitar que ela se desenvolva. E lembrando, pessoal, que cada intumescência dessa aí são liberadas várias vespinhas. Imagine aí se cada orquídea tiver uma intumescência dessa, cheia de vespas, e a gente deixar elas serem liberadas. Aí é um problema muito grande, né? Porque acaba infestando muitas orquídeas. E quando está bem infestada, a gente vê várias numa mesma orquídea. Imagine aí. Então é por isso que é bom a gente estar fazendo essa remoção para a gente manter o controle. Então, em termos de problema para o desenvolvimento da orquídea, né, não é tão grande assim. Então isso não vem afetar assim de forma significativa o desenvolvimento da orquídea. Como combater? Como está combatendo Calorileia nigra nas nossas orquídeas, que é a vespinha negra das orquídeas. Olha só, pessoal. Tem alguns inseticidas sistêmicos que você pode estar utilizando, mas eu acho, eu com esse tempo de experiência que eu tenho com o cultivo de orquídeas, eu ainda prefiro trabalhar com a prevenção, ou, digamos assim, cortando o mal pela raiz. Como é que você faz isso, Zenivaldo? Então, pessoal, aqui eu já estou vendo que essas raízes aqui, elas já foram atacadas. Essa daqui já foi atacada, essa daí, essa pequena. E ali tem mais que já foram atacadas também. Como eu tenho outras aqui dentro do orquidário. E o que é que eu faço, pessoal? As medidas preventivas são manter o orquidário sempre limpo. Por isso que vocês sempre veem o meu orquidário com o chão bem impecável. Agora não está, pessoal, olha só a situação que ele está aqui. Mas por que que ele está dessa forma? Porque eu não pude fazer a limpeza, porque esses dias eu não estava muito bem. Eu acabei ficando uns 2 dias de cama, mas graças a Deus agora já estou bem. E aí eu acabei não podendo fazer Eu estava com muita dor de cabeça e eu acabei não fazendo a limpeza. E essa limpeza, ela é muito importante, por quê? Porque, pessoal, além de evitar outros insetos, outras pragas e até mesmo alguns animais, como por exemplo cobras e escorpiões, a gente pode estar evitando a Calorileia nigra também, porque digamos assim, um orquidário cheio de entulhos, cheio de restos de substrato, pilhas de vasos velhos, tudo isso pode acabar proporcionando esconderijo para essas pragas. Então, como medida preventiva, a gente deve estar fazendo essa manutenção, essa limpeza nos nossos orquidários, para poder a gente estar evitando esses problemas. E o outro procedimento que eu sempre faço aqui e que para mim é o mais eficaz é a questão da extirpação das partes afetadas.
Vocês me desculpem, pessoal, porque eu tô com a voz bem raspando, porque como eu tô meio... ainda tô aqui com a virose. Graças a Deus foi uma virosezinha bem leve, pessoal. Mas a garganta ainda tá meio raspando e aí a voz não tá muito boa. Mas voltando aqui, né? E o que eu acho mais eficaz, o procedimento que eu acho mais eficaz é a extirpação das partes afetadas. Ou seja, cortar aqui, ó, pessoal, tá vendo? Aqui está a área afetada, nessa região. Aqui o que é que eu faço? Eu corto a raiz aqui e eu queimo essa parte afetada. A gente não precisa ter dó, pessoal. Se a gente quer evitar e se a gente quer diminuir a proliferação dessa praga, a gente precisa fazer isso. A raiz aqui, ela vai ser até bom, porque também a raiz ela vai se bifurcar e aí ela vai se enraizar muito melhor. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Pegou, queimou, para eliminar completamente. Porque se a gente não queima, a gente não sabe como é que está o estágio da larva ali dentro. Possa ser que elas já estejam no estágio para ser liberada, adultas, e aí acabar sendo liberadas e infestando outras raízes. Então, eu preciso fazer essa observação sempre. Então, é por isso, pessoal, que eu estou sempre falando a respeito de observar as nossas orquídeas. Qualquer coisa diferente que a gente vê, se a gente não conhecer, vamos pesquisar, que a gente consegue controlar essas pragas. Então, aqui eu vou fazer isso, né? Tem outras orquídeas aí também que eu já comecei a perceber, Cattleya metistoglossa. E lembrando, pessoal, essa Calorileia nigra, a vespinha negra das orquídeas, elas acometem Cattleyas e Laelias, né? Hoje todas pertencentes ao grupo das Cattleyas. E elas gostam das raízes dessas orquídeas. Então, mexe e vira, a gente vai ver nossas plantas com essa intumescência, com esse caroço na raiz. Pode ter certeza que ali é a Calorileia nigra, ou vespinha negra das orquídeas. E outra questão também, pessoal, a gente não pode confundir a Calorileia nigra com a Eurythoma orquidarum, porque essa daí, ela infesta os pseudobulbos mais jovens. Então, elas infestam aqui os pseudobulbos mais jovens, elas se desenvolvem aqui nessa região, principalmente na base do pseudobulbo, e aí o que é que acontece? Ela provoca também essa intumescência, só que no pseudobulbo, e acaba matando aquela região. Essa daí eu já considero mais agressiva, porque ela prejudica o desenvolvimento da orquídea. Só que com essa aqui eu não tive problema até então. O meu problema maior aqui é com a vespinha negra das orquídeas, porque essa daí, desde que eu cultivo orquídeas, elas estão aqui sempre comigo. E tem também a questão de algumas medidas preventivas, né, algumas outras medidas preventivas, mas que aqui no meu cultivo acaba se tornando inviável, que é a questão de não ter árvores frutíferas próximo ao orquidário, né, e também evitar plantas ornamentais no orquidário. Só que para mim acaba sendo inviável, porque eu prefiro fazer esse procedimento que eu acho o mais eficaz e ter as minhas árvores aqui e ter as minhas plantas ornamentais. Porque as plantas ornamentais também elas trazem muito benefícios para o desenvolvimento das orquídeas, porque gera umidade ambiente no orquidário. E as árvores frutíferas, como vocês podem ver aqui, não tem como não ter, né? Porque o meu orquidário é debaixo das árvores. Então, não tem como. Então, para mim aqui, o procedimento mais eficaz é esse aqui que eu falei para vocês. Cortar as raízes afetadas, as pontas das raízes, e queimar para que elas morram e elas não venham a se tornar adultas e infestar novas orquídeas. Então, a gente fazendo isso o tempo todo, pode ter certeza que diminui bastante. Quando eu fiquei um tempo fora, pessoal,
O que é que acontece? Eu tive assim um ataque muito grande. Eu cheguei aqui, eu tomei assim medo da quantidade de raízes afetadas. Aí quando eu cheguei, ano passado, comecei a fazer esse procedimento, né, assim de forma bem minuciosa, e todas que eu vinha eu fazendo isso, diminuiu completamente. Agora está começando a aparecer. Aí eu vou fazer aqui a retirada e tenho certeza que vou controlar novamente. Então é assim, sempre que a gente vê, a gente retira, elimina e aí a gente vai manter tudo sob controle. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam como proceder diante desta situação. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.